Olá, meninas. Como tem dos estudos de física? Indo bem? Mais ou menos? Mais Tipo, ou menos. tô nem aí. Tem esse nível também, né? Não tá nem aí. Tudo bem, vamos lá. E um dia desse, qualquer eu vou pegar uma. Eu não sei se eu falei pra vocês, eu tô gravando as correções dos exercícios que eu passo pra vocês, né? Eu sei que eu ainda não compartilhei, mas é porque eu ainda não coloquei no YouTube, mas elas já estão gravadas. Da primeira lista que eu passei, da segunda ainda não fiz. Tem que fazer. E hoje eu vou passar mais uma. Então vamos lá. Aí qualquer dia, um dia a gente para, em vez de eu falar de coisa nova, eu falo só de exercício, tá bom? Então vamos lá. Vocês devem estar vendo na tela já, né? Na semana passada, a gente estava falando de movimento retilíneo uniformemente variado, que é um nome esquisito, mas ele já diz tudo que significa, tudo que dá para você saber, assim, né? Então é um movimento retilíneo, ou seja, em linha reta, ele não tem curvas. Uniformemente variado é que a velocidade dele varia, mas não varia de qualquer jeito, ele varia de forma uniforme. Então, a velocidade ela varia numa função, uma função do primeiro grau, né? Que é uma função uniforme, uma reta. Não é. Aqui. Ah, mas aqui está uma parábola, professor. Eu sei, eu fui no lugar errado para mostrar. Peraí. Aqui, ó. A função da velocidade aqui, ó. Ela é uma reta. Tá vendo? Então a velocidade varia de forma uniforme. Por quê? Porque a aceleração é constante. A aceleração não muda. Nossa, mas isso não é muito usado, né? Em que situação do dia a dia nós temos uma aceleração constante que nunca muda? Tipo, se a gente está dentro de um carro, tem hora que você acelera mais, tem hora que você acelera menos, tem hora que você freia. Enfim, em que situação que a gente usa muito? Gente, tem uma situação que todos os dias vocês passam, todos os dias, da hora que você acorda até a hora que você dorme, inclusive na hora que você dorme, você está passando por ela, que chama aceleração da gravidade. Por que eu sei que quando. Eu já vou voltar nessa equação aqui, tá, gente? Vou pular um pouquinho, depois eu volto nela. Porque a gente sabe que quando a gente, sei lá, hoje eu acordei e falei assim, não, tô com vontade de ir trabalhar voando. Tem jeito? Não, a gente sabe que não. Porque tem uma força que mantém a gente grudado no chão, né? E essa força a gente chamou de gravidade, força da gravidade. E essa força da gravidade, ela tem uma aceleração que é igual para todo mundo, tá? Então a mesma é meio difícil de acreditar isso, mas a mesma aceleração que vocês não sei se vocês estão vendo, mas esse potinho que está na minha mão, se eu pegar esse potinho, ou se eu pegar uma coisa bem mais pesada, tem nada pesado aqui. Vou pegar uma coisa leve. Então, uma folha de papel e esse pote aqui, você sabe que esse pote é bem mais pesado que a folha de papel. Acreditem se quiser, eles estão sendo puxados para o chão na mesma aceleração, exatamente igual. Poxa, mas então por que, que a folha cai tão depois do pote? Por que eles não caem juntos se eles estão sendo puxados do mesmo jeito? Por um único motivo. Nós estamos envolvidos aqui numa camada de ar, né? A gente chama de um. O termo técnico é um fluido, né? Gasoso, que é o nosso ar. E o ar, ele tem uma resistência. É fácil de ver isso quando você está, por exemplo, em que situação que a gente pode ver? Ah, tá, tá desenhado aqui na minha frente. Um paraquedista. Quando o paraquedista abre, ele está caindo muito rápido, muito, muito, muito rápido. Na hora que ele abre o paraquedas, por que o paraquedas desacelera ele? Porque ele abre como se fosse uma folha enorme, né? Enorme para segurar a gente, né? E essa folha a área dela é muito maior do que a área do corpo do paraquedista. Então, o ar ali ela causa muito mais resistência do ar. O ar segura muito mais esse paraquedas do que a pessoa, por isso que ele diminui a aceleração da pessoa. Então, tem o peso, ó, tá desenhado aqui. O peso, a força peso é a força da Terra puxando a gente. Então, a força peso puxa a gente para baixo e a resistência do ar segura a gente para cima.
Não, a resistência do ar sempre vai ser menor, né? A gente sabe disso, porque a gente sempre vai cair. Mas ela desacelera, né? Ela vai no sentido oposto da força da gravidade. Então, por que a gente fala muito de movimento retilíneo uniformemente variado? Porque eu certeza que vai cair no vestibular de vocês. Porque a força da gravidade é uma força que causa um movimento retilíneo uniformemente variado. Se você soltar qualquer objeto de uma altura, ele vai cair em uma linha reta até o chão com uma aceleração constante. Então, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Qualquer objeto, seja esse potinho aqui, a folha que eu mostrei antes, ou qualquer outro objeto que você tiver na mão. Inclusive a gente mesmo, se a gente tiver, por exemplo, plano de paraquedas, a gente vai cair em linha reta. Ah, professor, não vai não, os paraquedistas eles pulam, né? Aí tudo bem, né? Como eles pulam para frente, eles caem para baixo e para o lado, né? Porque eles já estavam indo para o lado, então eles caem assim, na verdade, numa parábola, né? Como se fosse aqui, ó, o paraquedista pulando aqui, ó. Mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Hoje a gente vai falar só de queda livre. Queda livre, qual que é o conceito de queda livre? É você soltar um objeto no ar. Então, eu estou com o objeto aqui, soltei ele. Qual que é a trajetória desse movimento? Como é que ele funciona, esse movimento? Então, vamos voltar para as nossas fórmulas lá. Aqui, ó, está mostrando aqui, né? Então, pega um movimento que está uma altura h aí, tá? Essa altura pode ser de 1 metro, de 10 quilômetros, não importa. E tem a força da gravidade, que a aceleração da gravidade a gente chama de aceleração G, né? G de gravidade. É sempre G. Sempre quando aparecer em algum exercício G, você já sabe que é a aceleração da gravidade. Se aparecer A, é porque é outra aceleração, tá? Então aqui está o esquema. E aí, vamos lá. Queda livre é um objeto que está em repouso, né? Ele não está se mexendo e eu só simplesmente solto ele. Eu não estou jogando ele para baixo. Eu não estou jogando, eu estou só soltando, tá? Então, se eu estou soltando, vamos pegar a forma. Peraí. Vamos pegar a fórmula, as fórmulas que a gente tinha do movimento retilíneo uniforme, né? Opa. Então, a fórmula do movimento, eu coloquei movimento retilíneo uniformemente variado, as fórmulas são: velocidade é igual a velocidade inicial mais VT, no caso aqui eu vou chamar de G já, tá? Porque é a aceleração da gravidade. GT. Aliás, eu vou colocar a fórmula só, depois a gente muda. A de aceleração, T de tempo, tá? E a fórmula da distância percorrida por esse objeto, né? S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Então, olha só. Nesse caso aqui, a velocidade inicial, como eu estou soltando o objeto, eu não estou jogando ele, então ele não tem uma velocidade inicial, ele começa parado, então ela é zero. Então isso aqui é zero, isso aqui é zero. Já facilita um pouco as contas, né? Então, deixa eu puxar para cá. Então, deixa eu colocar a fórmula aqui na frente. Então, a velocidade vai ser outra coisa, né? No lugar do A, eu vou colocar G, tá? E como eu não estou subindo, geralmente a gente coloca. Isso depende muito de como o exercício é proposto, mas geralmente a aceleração da gravidade a gente coloca ela como negativa, porque significa que ela está puxando para baixo. Para baixo é negativo, para cima é positivo. Geralmente é assim que a gente faz. Mas, dependendo do exercício, talvez ele vai te falar que para baixo é positivo e para cima é negativo. Então, assim, ficar atento aí. Mas, geralmente, ela é negativa, tá? Então, a velocidade
que era isso aqui, né? Isso aqui é zero, então eu não coloco. No lugar do A eu coloco menos G. Então dá isso aqui. Esse aqui eu vou passar o S0 para o lado de cá, tá? Vou passar ele para o lado de cá, subtraindo. Então S menos S0 é o ΔS, né? Igual a menos G sobre 2T ao quadrado. Então, essas são as fórmulas do caso. Nossa. Peraí. Nesse caso aqui, nós temos um corpo em queda livre. Tá? Vocês viram, não muda muita coisa, tá? O que vai mudar é que a aceleração vai ser para baixo, então ela é negativa, e não tem velocidade inicial, porque você soltou o objeto, tá? Lembrando que o ΔS é a variação da distância. S é sempre distância na física, tá? Então, ΔS é a variação de distância, que é S menos S0. Só para aqueles que não estão acostumados, se eu passar esse S0 para o lado de cada equação, ele estava positivo, ele vai negativo. Então, vai ficar S menos S0, tá? Que é a mesma coisa que ΔS. Por isso que eu coloquei ΔS direto. Então, essas são as fórmulas. Aí, basicamente é isso, tá? Não muda muita coisa. Tem uma fórmula em específico. Aqui, ó, ele colocou o G como positivo, tá vendo? Então, cada lugar é de um jeito. Vou deixar positivo. E aí que eu faço? Deixa positivo ou negativo? O que vocês preferem? Ninguém falou nada? Então, eu vou deixar... Deixa eu ver. Vou deixar positivo, vai igual tá na tabela aqui. Vocês veem que a gravidade, se é positiva ou negativa, depende do referencial. Eu falei isso nos exercícios hoje que eu estava gravando aqui. Depois vocês assistem. Prof, então não é regra ser positivo ou negativo. Não. Na física, na cinemática, que é o movimento de corpos, o positivo e o negativo está ligado com o sentido, né? Então, por exemplo, se eu defino que eu pegar meu carro e ir em direção a São Paulo é o sentido positivo, quem está vindo de São Paulo para a direção de Ribeirão Preto está vindo no sentido negativo, entendeu? Agora, se eu defino que vindo de São Paulo para Ribeirão Preto é positivo e eu que vou para lá vai ser negativo. Então, o positivo e o negativo na física está ligado mais com para qual lado eu escolhi que é o positivo, tá? Ai, professor, mas não tem um jeito certo de escolher? Não, não tem. E as contas vão estar sempre iguais? Sempre. No final, sempre dá o mesmo resultado. É claro, e uma vez que você escolhe o sentido, você tem que sempre manter aquele sentido. Então, se o exercício falou que, sei lá, para cima é positivo, então você sempre mantém que para cima é positivo, o exercício inteiro. Não vai mudar no meio do exercício que para cima, né, que para baixo é positivo, que você vai dar errado. Então você tem que escolher, tá? Nesse caso aqui ele escolheu porque ele quer chegar na equação de Torricelli, quer ver? Eu vou colocar como positivo igual tá ali. Lembrando, isso aqui depende, né? Se é positivo ou negativo. Bom, vocês entenderam, né? Não vou ficar repetindo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar essas duas equações para chegar na fórmula de Torricelli, né? Que é essa fórmula aqui que eu falei que eu ia pular e que depois eu ia voltar. Essa aqui, ó. Equação de Torricelli. Então, como é que eu vou fazer para chegar nela? Vou usar essas duas equações. Onde que eu faço? Vou deixá-las aqui e vou fazer aqui na frente. Usando a primeira equação aqui, ó, eu vou passar o g que estava multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, vai ficar aqui o t é igual a g, igual a v sobre g. Certo? Só isso. E agora, na equação de baixo, no lugar do t, eu vou colocar v sobre g.
Só isso. Eu não disse que o tempo é a velocidade dividida pela aceleração da gravidade? Então, no lugar do t, eu vou colocar isso. Então, vai ficar delta S é igual a G sobre 2. Lembra que está ao quadrado, hein? Ó. Está ao quadrado. Então, eu tenho que pegar o P sobre G e elevar ao quadrado. Tá, vamos lá. Delta S é igual a G sobre 2 V ao quadrado sobre G ao quadrado. Ó, esse G aqui cancela. Ó, quando é ao quadrado, você sabe que tem dois Gs, né? É G vezes G, da G ao quadrado. Então, se eu cancelo um de cima com um de baixo. Então, vai ficar, aqui embaixo vai ficar 2 vezes 2 vezes G, que eu vou passar multiplicando para lá. Então, como é que fica a resposta? 2G delta S é igual a V ao quadrado. Ou, se eu inverter, né? Só inverter a ordem aí. V ao quadrado é igual a 2G delta S. Que é a fórmula de Torricelli, quer ver? Ó? Fórmula de Torricelli. Equação de Torricelli, ó. Só que na equação de Torricelli tem esse V0 aqui. Lembra que a gente considerou que ele era zero naquela circunstância? Se você considerar que isso aqui é zero, vai ficar V ao quadrado igual a 2G, né? No caso, o A, no nosso caso ali, é o G, né? A gravidade. Delta S ou delta X, que é a mesma coisa. Então, são essas as fórmulas de um problema que fala de queda livre, né? Então, você sempre vai usar uma dessas três. Ou essa, né? A variação da altura, né? No caso. Ou a variação delta S ou delta X. Cada um escreve de um jeito, né? Como é queda livre, a gente sabe que o corpo está numa altura e ele cai, né? Então, a gente por isso que o exercício está como delta H. H de altura. Não sei por que H de altura, porque a altura começa com A, né? Às vezes deve ser do inglês, que vem de high. Aí eles pegaram H. Mas a gente usa H para altura, tá? Então, tem essa fórmula, essa e essa. Que é a Torricelli. E é só essa que você vai usar para queda livre. Eu deixei aqui aberto esses exercícios aqui. Esses aqui são os que eu vou passar para vocês fazerem em casa. Mas, tem uns aqui, ó, quer ver? Eu vou passar o link depois, tá, gente? Não, aqui não é queda livre. Não era esse. Esse aqui também são interessantes, mas não era isso que eu queria resolver. Aqui. Queda livre. Tá aqui. Exercício de compreensão. Então, ó, vamos lá. Um celular que insistia em acordar um certo professor de física às 6 horas da manhã é abandonado do 7º andar, demorando 2 segundos para chegar ao chão. Considere que o aparelho incomodativo cai com uma aceleração da gravidade, né, de 10 metros por segundo ao quadrado. Quais são os valores, respectivamente, do módulo da velocidade que o celular chega ao chão e da altura que ele é abandonado? Então, ele quer saber a velocidade e a altura, tá? E ele te fala que ele demora 2 segundos para chegar no chão e ele te fala a aceleração da gravidade, que é 10. Então, vamos lá. As fórmulas estão aqui, né? Então, tem essa fórmula e essa. Nós vamos usar essas daqui. Uma dessas três. Ou essa, ou essa, ou essa.
Então, a primeira coisa que ele quer saber é a velocidade, certo? Ó, velocidade. E ele me falou o tempo e a gravidade, né? A aceleração. Aqui, ó, eu tenho o tempo, a aceleração e tem me dando a velocidade. Então, essa aqui é a fórmula perfeita para descobrir a velocidade do corpo. Então, deixa eu voltar aqui na frente. Então, a velocidade vai ser 10, né? Metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo, que era 2, se eu não me engano. Então, a velocidade é 20 metros por segundo. Bem simples, né? Isso aqui é só para você aprender mesmo. Então, já exclui a D e a E. Sobra essa. Qual que é a altura que ele foi abandonado? Então, olha só. O exercício, ele foi abandonado do 7º andar e ele vai até o chão. O chão, a altura é 0, concorda? Então, o ΔS, né, a variação da altura, é a altura máxima menos o 0. Então, esse ΔS, na verdade, né? Deixa eu pôr aqui. Vou colocar ΔS, vai. É a altura que ele estava menos o 0, que é o lugar onde ele chegou, né? Que foi no chão. Então, na verdade, o ΔS vai me dizer a altura que ele foi lançado, que ele foi soltado, né? Então, eu quero descobrir isso, que é o ΔS, tem a aceleração da gravidade, e agora eu sei a velocidade, que eu acabei de calcular. Essa é a fórmula perfeita para descobrir a altura. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu voltar lá. Velocidade ao quadrado é igual a 2gh. Já coloquei h, tá, gente? Que é a altura. Não vou colocar ΔS não, porque acabei de falar para vocês que ΔS é igual a h nesse caso. Então, se eu passar o 2g, está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, o h vai ser v ao quadrado sobre 2g. Então, vamos lá. Quem que é v? É 20, né? 20 ao quadrado sobre 2g. G é 10, então dá 20, né? G é 10 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Então, esse 20 cancela com esse ao quadrado, a altura foi 20 metros. Então, o 7º andar está a 20 metros do chão. Então, a alternativa A. Vamos ver se o outro exercício é um pouquinho melhor que esse, que esse aqui foi muito facinho, né? Só para a gente entender. Uma gota de chuva cai de uma nuvem situada a 500 metros de altura. Se o ar não oferecesse resistência ao movimento da queda dessa gota, ou seja, faz de conta que não tem ar para segurar a gota, que é quando a gota cai, ela cai mais devagar por causa do ar, né? Qual seria a velocidade em metros por segundo em quilômetros por hora que ela atingiria o solo? Use G igual a 10 metros por segundo. Então, qual fórmula usar? Ele falou de novo a altura que ele estava. Qual que é a única fórmula? Opa! Aliás, tem duas fórmulas que falam da altura, né? Que é essa, ΔS, e essa que fala ΔS. Só que aqui no nosso exercício, ele não fala do tempo que demora para chegar no chão, né? Se não fala do tempo que demora, você não pode usar essa fórmula aqui, porque essa fórmula aqui depende do tempo, tá vendo? Ela depende do tempo. Não adianta você tentar usar ela. Então, você vai ter que usar essa. Então, você precisa da gravidade e da velocidade. Não, ele quer saber a velocidade. Então, você tem a altura, você tem a gravidade, você calcula a velocidade. Tá? Então, vamos fazer aqui. Vou apagar isso aqui. Então, a velocidade ao quadrado era igual a 2, o g era 10, né? E a altura era 500. 500 metros. Isso aqui vai dar quanto? Vamos lá. 2 vezes 500 é 1.000. 1.000 vezes 10, 10.000, certo? Só que olha só, isso aqui está ao quadrado. Então,
Então vai estar assim, V ao quadrado é igual a 10.000. Esse ao quadrado passa como raiz, né? Gente, essas coisinhas de matemática, se vocês estiverem com dúvidas, vocês podem parar para me perguntar, ou perguntar ao professor de matemática também de vocês. Então, se está ao quadrado, eu passo para o outro lado como raiz quadrada, que é a operação inversa da potência, né? É a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 10.000 é 100. Beleza? Metros por segundo. Então, descobriu a velocidade. Era só isso? Ah, ele queria em metros por segundo, depois em quilômetros por hora. Como é que eu transformo metros por segundo em quilômetros por hora? Eu faço vezes, multiplico, né, por 3,6. Só isso, tá? Então, se eu quero transformar de metros por segundo em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se fosse o contrário, eu dividiria por 3,6, tá? Então, vamos fazer essa conta. Essa vírgula aqui eu vou cancelar com esse zero. Então, é 10 vezes 36, que dá 360 km por hora. Então, a velocidade ou é 100 metros por segundo ou 360 km por hora. Que é esse caso aqui. Então, graças a Deus existe o ar. Imagina uma gota de chuva chegando a 360 km por hora na sua cabeça. Ah, professor, mas é água. É, mas pensa tanto de água chegando nessa velocidade na sua cabeça. Agora, imagina se fosse um... Como é que chama aquele? Quando chove com... Granizo. Isso, granizo. Tá tentando lembrar o nome. Imagina se fosse granizo. Um pedaço de gelo caindo na sua cabeça a 360 km por hora. Então, né, ainda bem que existe o ar para dar uma segurada nessa velocidade, né? Então, é assim que vocês vão usar as fórmulas, tá? O exercício, geralmente, ele te informa alguma coisa e te pede outra. Então, se ele te falar de tempo, você já sabe que você vai ter que usar essas fórmulas aqui. Porque essas fórmulas aqui contêm o tempo. Agora, se ele não te fala em momento algum de tempo, muito provavelmente você vai usar essa daqui, tá? Porque ela não depende do tempo. Enfim, e aí cada uma funciona de uma forma, né? Depende muito do que o exercício vai te pedir. Deixa eu voltar lá. Eu sei que esse exercício aqui, eu sei que a maioria de vocês vai prestar o Enem, né? Não só o Enem, mas principalmente o Enem, porque ele abre vaga para muito mais universidade do que, por exemplo, a FUVEST, né? Então, eu sei que você deve estar se perguntando, nossa, por que o professor não está trazendo só exercício do Enem? Eu estou usando a plataforma do Me Salva porque ele já tem uma listinha pronta, já ele selecionou alguns exercícios que são conceituais e tal. Por isso que eu estou usando, porque eles já fizeram esse trabalho para mim. Isso é mais para uma fixação. O exercício para valer mesmo, se você quiser treinar para fazer provas como se fosse do Enem, eu já recomendo que vocês entrem nesse site aqui, ó. Exercícios Enem. Enfim, não estou achando mas eu mandei para vocês algumas 2 semanas atrás. Eu posso mandar de novo se vocês precisarem. Só que lá você não tem como escolher, entendeu? Você vai pegar o tema cinemática. Então lá vai ter exercício de queda livre, vai ter exercício de lançamento oblíquo, vai ter exercício de movimento retilíneo uniforme, vai ter exercício de simplesmente calcular a velocidade. Então vai estar tudo misturado. Por isso que eu estou dando assim separadinho, vocês fazerem primeiro separadinho. Assim que a gente terminar um bloco, assim, sabe, maior de exercício, aí a gente passa a gente vai pegar umas coisas do Enem para fazer, beleza? Então hoje seria isso, gente. Eu pensei em falar sobre lançamento vertical, mas ele é muito parecido. Aí na próxima aula eu falo sobre ele. É muito parecido, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. Alguma dúvida? Pergunta? Não.
Não? Vou pausar a gravação.